Você já se pegou pensando, será que eu já tive um orgasmo? Talvez você esteja numa roda de amigas e elas contando experiências e você ali pensando, ué, mas será que isso que eu sinto é isso tudo mesmo? Se essa dúvida já passou pela sua cabeça, calma, você não está sozinha. A gente vai conversar sobre isso agora, sem pressão e sem tabu. Pra cá. Olá, eu sou Meg Martins, fisioterapeuta pélvica e especialista em saúde da mulher. Aqui no canal a gente fala abertamente sobre o corpo feminino, quebrando tabus e crenças, com muita informação. Antes de responder a pergunta do início do vídeo, já dá o like para que esse vídeo chegue a mais pessoas que tenham a mesma dúvida que você. Bora entender um pouco mais sobre o orgasmo? Afinal, o que é esse tal de orgasmo? O orgasmo é o tal do ápice da excitação sexual, mas ele não é igual para todo mundo. Acontece através da descarga do sistema nervoso central e contrações rítmicas e involuntárias da musculatura do assoalho pélvico, vaginal e anal. Na prática, algumas relatam como umas ondas de prazer, para outras é algo mais sutil, como um alívio e um relaxamento intenso. Tem contrações ali na região íntima, o corpo dá sinais, tipo respiração mais ofegante, arrepio, calor, mas também tem muito do emocional envolvido. Não existe um único jeito de sentir, o que importa é como você percebe isso no seu corpo. Uma coisa importante de entender é que ejacular e ter orgasmo são coisas diferentes. Tem mulher que ejacula, solta um líquido durante o sexo pelas glândulas de Skinner, que ficam ao lado da uretra. Mas isso não é sinônimo de orgasmo. A incidência de ejaculação feminina ainda é muito variável na literatura, entre 10% e 54%. E tá tudo bem com quem tem e com quem não tem. É importante ressaltar que, apesar de achar que sejam sinônimos, a ciência diferencia ejaculação feminina de squirting, mas isso é assunto para um outro vídeo. Um dos processos interessantes para entender o orgasmo é a compreensão de que o nosso corpo passa por algumas fases durante o sexo, chamado de ciclo de resposta sexual. Pode ter certeza que isso ajuda a perceber quando o orgasmo acontece ou quando não acontece. Então vamos ver essas fases? Fase 1, desejo. O desejo sexual é aquela vontade que surge antes ou após o estímulo sexual. Ela é altamente influenciada por fatores psicológicos, emocionais e sensoriais, sendo orquestrado por neurotransmissores e hormônios. O desejo pode começar com um pensamento, uma lembrança, uma conversa, uma troca de olhares, um cheiro, uma música, um toque. Tudo isso ativa o cérebro e prepara o corpo para a excitação mental e física. E apesar das pessoas acharem que o desejo tem que acontecer espontaneamente, com o tempo de relacionamento ele ocorre de forma responsiva, ou seja, após o estímulo sexual e a excitação física, aí sim o desejo aparece na maioria das vezes. Fase 2, excitação. Nessa etapa, o corpo começa a reagir aos estímulos, a frequência cardíaca aumenta e respiratória também, a lubrificação vaginal se intensifica, os seios podem ficar mais sensíveis e na região íntima começa a apresentar uma vasocongestão, ou seja, maior fluxo sanguíneo. Nos genitais, o clitóris fica ereto, os lábios internos mudam de coloração e o útero se eleva. Internamente, a vagina forma uma estrutura chamada de plataforma orgástica, que é o terço inferior da vagina, mais contraído e preparado para o ápice do prazer. Essa fase pode durar pouco ou muito, dependendo do estímulo, e é onde muitas mulheres sentem o corpo inteiramente envolvido na experiência. Fase 3, o orgasmo. Essa é a fase de maior intensidade. O orgasmo é um processo complexo que interage o sistema nervoso central, cérebro e a nossa medula, e o sistema nervoso autônomo, que é responsável por controlar todas as funções involuntárias e automáticas do nosso corpo, resultando em uma descarga súbita de tensão neuromuscular acumulada que leva ao prazer intenso e alterações físicas. Fisicamente, o orgasmo é marcado por contrações rítmicas involuntárias dos músculos do assoalho pélvico, principalmente no terço inferior da vagina e no útero, sendo o terço inferior
e a parte uterina. E a intensidade é uma experiência subjetiva e multidimensional definida pela ciência através da integração de 3 pilares principais, como o número e a frequência de contrações rítmicas dos músculos do assoalho pélvico e do útero, o pico cardiovascular determinado pelas elevações súbitas na frequência cardíaca e na pressão arterial, e a resposta neural definida pela ativação intensa do sistema de recompensa no cérebro, como a liberação massiva de dopamina e ocitocina. Mas vale ressaltar que o estado emocional, o foco, a presença mental ali, o maior tempo de excitação prévia e estímulos combinados como seios e clitóris ao mesmo tempo e a fase do ciclo hormonal podem facilitar ou dificultar a intensidade do orgasmo. Lembrando que as mulheres não têm um período refratário obrigatório, ou seja, elas podem ter mais de um orgasmo em sequência, caso o estímulo continue. E a satisfação sexual não está relacionada diretamente ao orgasmo. Me conta, já aconteceu de você ter orgasmo e não ficou satisfeita sexualmente? Ou o oposto? Não teve orgasmo e ficou satisfeita com a relação sexual? Fase 4. Resolução. Após o orgasmo, o corpo entra numa fase de relaxamento. A tensão muscular vai diminuindo, o clitóris retorna à sua posição habitual, a frequência cardíaca desacelera e a região genital volta ao seu estado de repouso. Algumas mulheres podem sentir sono, outras um profundo relaxamento ou até vontade de rir ou chorar. É a fase em que o corpo ainda está sensível, mas em recuperação. Se você está aqui assistindo esse vídeo e pensa, mas eu nem sei se eu já tive um orgasmo na vida, a primeira coisa que eu quero que você saiba é: você não está sozinha. Esse é um assunto ainda cercado de muitos tabus, silêncios e desinformação. E por isso, muita gente vive em dúvida e em silêncio, achando que é a única, que é fria ou até que tem algo de errado. Mas a verdade é que existem estudos que mostram que em torno de 24% das mulheres brasileiras nunca chegaram ao orgasmo. É um número alto e, apesar de comum, isso não deve ser normalizado como se fosse algo sem importância. A dificuldade de atingir o orgasmo pode ser de diversas causas, como fatores psicológicos e emocionais, doenças, alterações hormonais, sequelas de tratamentos e cirurgias, medicamentos e questões relacionais. A maior parte das pessoas não tiver educação sexual. Pelo contrário, a intimidade foi ensinada como algo negativo, proibido, sujo. Assim, se torna necessária uma reconstrução da sexualidade de forma positiva, através da busca do autoconhecimento, quebra de crenças e tabus, além dos cuidados com a mente e o corpo. Quando essas queixas persistem, é chamado de anorgasmia, uma disfunção onde a mulher não consegue atingir o orgasmo mesmo com o estímulo adequado. Inclusive, a anorgasmia é algo que eu trato bastante aqui na clínica e ela pode sim ser cuidada e tratada com acompanhamento profissional. Agora, uma coisa importante, isso não significa que toda relação só é válida se terminar com um orgasmo. Como eu expliquei antes, a sexualidade feminina tem várias fases e é completamente possível viver uma experiência boa, íntima e prazerosa sem ter chegado no orgasmo naquele momento, desde que você se sinta respeitada, conectada e confortável. O que não pode acontecer é isso virar um padrão. Se você nunca chegou lá, ou se isso acontece de uma forma escassa, vale a pena olhar com carinho para isso. Seu corpo merece cuidado e você merece sentir prazer com plenitude. O orgasmo não é um passe de mágica, mas também não deveria ser um mistério. Se conhecer é o primeiro passo para sentir prazer de verdade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, mande para uma amiga, comenta aqui embaixo e se você já teve essas dúvidas, se inscreve no canal para a gente continuar essa conversa sem tabu. Um beijo e até a próxima!